Diletos amigos, saudações a todos. Voltamos com a segunda parte do episódio com o Dr. Hernani. Dr. Hernani, muito obrigado novamente por sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com o Dr. Anderson e o Dr. Alessandro, que são dois amigos queridos. Doutora Alessandra, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, vamos tirar algumas dúvidas aqui, que é do senso comum, né? Que existe uma... Não é bem uma a gente adora brincar, né? Ficar sacaneando o anestesista. Né? Que eles fazem... Às vezes o pessoal acha que anestesia é ir lá, você fazer uma injeção e pronto. Mas não é bem isso, né? Na verdade, o anestesista cuida do paciente enquanto a gente está tentando resolver um problema. A gente percebe aí que na rua, né? No âmbito popular aí, você percebe que muita gente acha isso, né? E muitos acham também que o anestesista nem médico é. Exato. Tem uns colegas, às vezes, que ficam bem incomodados, mas pra mim, tipo, eu dou uma risadinha e, tipo, segue a vida, né? A gente tem as brincadeiras clássicas, né? Sim, assim, se você se fez o curso, né, de medicina ou de anestesia, se fosse um curso paralelo técnico, né? E a gente, às vezes, até quando vai levantar a barraquinha, né, que às vezes a gente faz um campo diferente, a gente fala, barreira hematoencefálica, né? Vamos separar. Os anestesistas falam isso, né? A barreira hematoencefálica. Né? Porque assim, então existem essas brincadeiras, essas como se fossem pequenas rixas, né? Que na verdade é uma equipe muito coesa, né? A gente tem que se dar muito bem. Mas na verdade a gente vê isso aí que você está comentando, Alisson, que assim, existem alguns colegas anestesistas que ficam um pouco incomodados, né? Eu percebo isso, tem muitas vezes, eu sempre falei para os colegas, cara, a gente não pode pensar que a gente é o ator principal, né? Porque tem gente que tem anestesista que acha que é o ator principal ali da cena, da cirurgia, e realmente não é. O ator principal é o cirurgião. Você está ali para você tentar ajudar a contornar os problemas e resolver situações adversas. Agora, você não pode achar também que você é o ator principal. Às vezes o cirurgião pede para o anestesista fazer não sei o quê, a anestesista vai faz cara feia, ou tipo, não dá, não posso, tipo, entendeu? Então eu percebo, já vi muito isso, né? E eu sempre converso com os colegas mais novos que assim, a gente tem que ficar na nossa ali, tentar melhorar qualquer situação que tenha e ter o nosso lugar, né? Mas tem gente que eu percebo que às vezes, né? E aí que gera os atritos. Mas Hernani, assim, eu vejo muito isso mais no serviço público, de ter uma certa... Porque nem sempre você tem o seu anestesista. Fala, olha, você vai na minha anestesia, você vai fazer anestesia para mim hoje lá no paciente. Nem sempre você tem o anestesista que você quer. No serviço privado, raramente, porque normalmente é tudo combinado antes. Sim, mas às vezes você dá... Sim, realmente você falou é verdade, mas às vezes você vai dar plantão num hospital privado, você vai fazer uma cirurgia à noite lá, o cirurgião está com a cirurgia à noite, o anestesista às vezes... dá uma reclamada, então, assim, você percebe que realmente, assim, tem que ser uma coisa que consiga, mas às vezes tem os colegas que têm um pouco de dificuldade maior de absorver essa situação, né? É engraçado, eu vejo que o pessoal que a gente traz aqui do Semcast é justamente assim, essa coisa da paixão, né, Hernani? Porque, assim, você é apaixonado pelo que faz, é um negócio que, assim, você se diverte, né? A situação é bastante complexa, e você tá lá, né, se divertindo, realmente é aquela coisa da paixão, porque o anestesista, ele tem um papel secundário, mas a formação de um anestesista, né, o cara tem que ser um excelente clínico, não pode ser um clínico mais ou menos, o cara tem que ser um monstro em termos de clínica, praticamente, assim, talvez mais que um intensivista, né, porque o intensivista ainda tem um tempo maior de resposta, né, o anestesista, ele tem que ter habilidades cirúrgicas, né? Porque pegar acesso venoso central, pegar uma artéria, pegar coisas... Tem uma parte de habilidade cirúrgica aí. A parte de conhecimento de farmacologia, né? Eu fico sacaneando às vezes o anestesista. O que tá fazendo? Gente, eu não uso drogas, né? Meus amigos anestesistas que sabem dessas coisas e tal. Então, é um conhecimento de farmacologia que tem que ser muito extenso. Porque você pega o seu paciente que pode usar qualquer coisa, né? Ele pode ser o insuficiência cardíaca que toma 28 remédios diferentes, o paciente da neuro que é um paciente idoso que já toma 420 remédios e mais a parte endocrinológica. Então, assim, o quanto que um anestesista ele precisa ter uma formação muito ampla e bastante sólida, né? Não dá para brincar. Eu particularmente gosto das cirurgias mais difíceis, dos pacientes mais complexos eu gosto, porque eu acho que é aí que você consegue ver
o que você consegue tentar melhorar naquela situação que é bem adversa. Mesmo que ele faça uma cirurgia eletiva, mas é um paciente com muita comorbidade, um paciente muito idoso, você tem que tentar, de todas as maneiras, que aquilo ali consiga evoluir bem. Né? E se é um paciente, às vezes, já com muita comorbidade e vai entrar numa cirurgia de urgência, já é um cenário pior ainda. Mas eu acho que é aí que você tem que mostrar todo o seu conhecimento, toda a sua habilidade, seu conhecimento, para você conseguir ali contornar os problemas que você tem certeza que vão acontecer durante o ato cirúrgico, né? Então, essas cirurgias são as cirurgias que mais me atraem, entendeu? As cirurgias, as pessoas falam, nossa, esse paciente tem 85 anos, tem isso tudo. Eu falei, é urgência, pode botar na mesa. A gente vai ter que se virar e resolver. Então, né? Mas a diferença que a gente vê é isso, né? Porque, por exemplo, existe um problema ali. Às vezes as pessoas chegam com outro problema. Falam, não pode anestesiar que vai morrer. Vai morrer de qualquer jeito. Sim, você não pode, entendeu? Você tem que resolver o problema. E a gente hoje em dia, com o avanço da medicina, né? A gente vai, quando eu comecei para hoje, você vê que a gente faz uns pacientes que há 20 anos atrás não seriam feitos. Sim. Às vezes eu faço cirurgia de paciente que tem fração de ejeção de 18, de 17. Se você analisar, não tem nem condição de ser anestesiado. Mas se não fizer, o paciente vai morrer. Exato. O pessoal às vezes brinca assim, esse negócio de operar criança. Eu falei, não, gente, eu gosto de beijinho de coco. Sim. É bem diferente. A gente opera porque é necessário que as crianças sejam operadas. Mas gostar, né? A gente, hobby, coisas que a gente gosta de, né, é beijinho de coco, né? Então, ninguém põe uma criança na mesa, né? De repente, numa condição, como o Hernani já falou, que assim, não é o ideal, mas é o melhor que aquela criança consegue, porque, de repente, o cérebro da criança está perdendo, né? A gente vai perder o time de salvar o cérebro e vai ali naquele, né, tateando o melhor que a gente consegue. Sim, a gente percebeu isso muito quando a gente trabalhou junto na beneficência, isso, né? Que as crianças que vocês faziam eram as crianças muito complexas, que mesmo com o planejamento inicial que vocês já tinham feito, com aquele crânio ali já montado, do jeito que teria que ser feito, e muitas vezes chegava lá e tinha que mudar o planejamento para que conseguisse resolver, porque, né, senão a cirurgia não ia evoluir tão bem. Então você vê que, né, assim, é muito problema. Essa cirurgia grande é diferente de você fazer, às vezes, uma cirurgia de uma varize, né, um outro cenário, mas as cirurgias grandes, assim, realmente, assim, se você não se doar, não se dedicar, tipo, só que às vezes as pessoas preferem a coisa um pouco mais confortável. E até os tipos de anestesia, né? A gente estava falando realmente das anestesias muito complexas, né? Então, às vezes os pacientes perguntam, anestesia geral, qual vai ser a minha anestesia? Eu falo, depende do anestesista, né? Essa é uma decisão que ele vai tomar, né? De acordo com o que ele achar no momento, né? Então, fala pra gente um pouquinho das diferenças de anestesia, né? O que é geral, o que é bloqueio, o que às vezes é só sedação. Não, eu vou só fazer uma sedação como se fosse uma coisa menor. E eu, pessoalmente, eu tenho bastante cuidado, né? Eu acho até mais difícil. Assim, as anestesias que a gente usa mais no dia a dia hoje em dia são a anestesia geral, a RAC e a peridural, né? Dessas três, a peridural, com o passar do tempo, foi caindo um pouco em desuso. Né? Porque no passado as agulhas de RAC eram muito calibrosas e as pessoas faziam mais peridural com medo da cefaleia pós-RAC. Hoje em dia já tem a agulha 27, que é a agulha mais fininha, entendeu? Então, quer dizer, hoje em dia as pessoas já deixaram um pouco a peridural um pouco de lado e fazem mais a RAC. Mas a peridural é uma anestesia fantástica. Às vezes você precisa fazer uma anestesia e depois você precisa fazer uma analgesia no pós-operatório. Então, você faz uma peridural, deixa um catéter, entendeu? Então, são anestesias que, assim, são utilizadas, mas hoje em dia um pouco menos do que no passado, a peridural. A RAC é muito utilizada, né? Cirurgia do abdômen para baixo, ali, cintura, quadril, ortopedia, vascularize. Então, a RAC é muito utilizada, muito, né? E a outra alternativa é a anestesia geral. Né? Anestesia geral, ou você faz às vezes uma geral que você precisa entubar o paciente, ou às vezes você faz uma anestesia geral para fazer um procedimentozinho pequeno, né, que a gente chama de geral venosa, que você não entuba o paciente, oferece um oxigênio e o paciente fica dormindo 10, 15 minutinhos ali até fazer um procedimento. Então, são as mais utilizadas, né? E aí, hoje em dia, com o avanço de ultrassom, tem muito bloqueio, né? Então, também na ortopedia a gente usa muito bloqueio de plexo também, mas hoje em dia com ultrassom se usa muito bloqueio, né? Que às vezes evita de você, às vezes até fazer uma RAC, vocês fazem às vezes um bloqueio femoral, às vezes uma coisa, às vezes você nem faz uma RAC. Então hoje em dia tem mais esses recursos, mas o carro-chefe hoje em dia da anestesia é anestesia geral e RAC.
E as pessoas têm medo, né? Então, assim, o pessoal às vezes me pergunta, mas anestesia geral é seguro? Quando eu comecei a anestesia para cá, na época da minha faculdade, assim, é que eu falo com os colegas, em 30 anos aí, parece, né, que 30 anos é recente, realmente é recente, mas a medicina evoluiu demais, demais, porque na nossa época a gente tinha que ficar aferindo a pressão. Hoje em dia, os carrinhos de anestesia hoje em dia é uma máquina, entendeu? Até o tubo de intubação eram diferentes, aquela cânula laranjada lá. Sim, os materiais hoje em dia a gente tem vídeo laringo, né? Que você entra com laringo e tem uma telinha olhando para você, ele é bem articulado, facilita muito. Então, quer dizer, parece, mas o mundo já tem, uns 1 milhão de anos tem, mas em 30 anos melhorou muito, muito, muito. E para os pacientes é uma coisa que é fantástico, né? Porque a gente vê a cirurgia que a gente fazia hoje, no passado, por exemplo, aqui a gente faz hoje em dia craniotomia acordada com Precedex, no passado não tinha Precedex. A Precedex, não sei de cabeça, mas tem 10 anos no mercado, acho que um pouco mais que isso. Mais 15 anos, não lembro. Assim, a gente chegou a fazer com a equipe de vocês lá, paciente acordado, uma vez. Craniotomia acordada. Então, quer dizer, hoje em dia, tudo com o avanço, né, da medicina, de equipamento, de medicação. Então, para os pacientes, eu acho que quem está vivendo essa fase, né, assim, é o que tem consegue maior segurança com a medicina aí, em termos de cirurgia, é esse período que a gente vive, porque no passado aí realmente você via que não tinha, sempre teve tecnologia, tudo, mas assim, para os pacientes ali a coisa não era tão avançada igual hoje em dia, né? Hoje em dia os recursos são muito grandes, né? Então, quer dizer, ficou muito mais seguro. Agora, é claro, a anestesia, assim, sempre está sujeito, né, a uma bradicardia. Por exemplo, eu lembro, agora estou falando aqui, estou lembrando um dia que a gente operou um paciente lá no Santa Catarina, e um paciente 30 anos, a gente induziu lá uma cirurgia que demorou umas 5, 6 horas, não sei se era uma mandíbula, alguma coisa, e o paciente já começou a bigeminar desde o início. Aí eu não contei para o cirurgião e fui ali me equilibrando até consegui resolver, depois no final estubei ele e tal, mas assim, são situações que você vê no dia a dia, porque realmente, às vezes, os anestésicos são vasodilatadores, entendeu? Então, às vezes, faz uma certa hipotensão, baixa o débito cardíaco, às vezes o paciente faz uma bradicardia, então você tem que estar ali meio para conseguir resolver esses eventos adversos, né? Mas assim, hoje em dia é muito seguro em relação ao que era no passado, mas, às vezes, um problema ou outro pode acontecer, mas assim, é muito seguro. Muito seguro. Por isso que a importância desse preparo, sim. Das avaliações uma coisa assim que do mesmo jeito que o paciente faz uma avaliação cardiológica, que ele passa com o cirurgião, eu particularmente acho muito importante ter uma avaliação pré-anestésica e às vezes ele conhecer o anestesista dele. Sim, sim. Geralmente sim, né? Não, porque você não pode ser surpreso. Quem é você? Sou um anestesista. Assim, geralmente é o melhor cenário, né? Com o doutor Evandro, às vezes não era muito assim comigo. Porque eu, cabelo comprido, o doutor Evandro fala, quem é o anestesista que foi lá? Eu falei, não quero nem aparecer. Não quero nem aparecer lá, deixava o doutor Seiji ir, porque oriental, já tem mais idade, né? Já uma seriedade pela... Mas, geralmente, já aconteceu com o doutor Raul também. O paciente lá no Sírio, o doutor Kazuko foi passar visita. O professor fazia, né? Tinha que passar visita no dia anterior. Sim, geralmente equipes muito diferenciadas, paciente muito diferenciado. E o paciente realmente, assim, é aquela segurança, né? O paciente quer sentir no anestesista, no cirurgião, uma segurança, né? Que é o que eu sempre comento, né? Às vezes, quando a pessoa quer fazer, eu quero fazer uma especialidade de cirurgia cardíaca, de neurocirurgia, aí eu sempre falo, olha, é um caminho longo, porque se você se forma na neurocirurgia, alguém tem um tumor de crânio e vai procurar um cirurgião de 30 anos, a pessoa, geralmente, ela não procura, ela vai procurar um de 50, um de... Tem 30 anos de formato. Sim, 30 anos de formado. Pois é, então a gente vê isso, né? O anestesista também, né? Porque assim, a pessoa fala, como a Lê falou, né? Às vezes estou eu rindo, brincando, e às vezes a pessoa fala, será que essa é a pessoa mais habilitada para estar ali, né? Então... Mas, Hernani, assim, isso é uma percepção minha, não vou generalizar. Mas as pessoas que eu conheço que são maiores investidores, maiores empresas, no meio médico, são os anestesistas.
Eu conheço, assim, alguns colegas que realmente... Olha, o assim, anestesista entende de bolsa de valor, entende de não sei o quê, investimento. eu acho que o anestesista fica ali muito sentado fazendo aquela hack, dá tempo dele entrar no computador e ficar olhando a bolsa. Eu acho... Não, mas tirando a brincadeira, eu acho que... Assim, eu conheço muitos colegas que realmente, assim, foram no meio da anestesia e investiram em alguma coisa que não fosse, assim, da área médica, de medicina, entendeu? E agora, assim, uma coisa que eu vejo na classe médica, né, que eu vejo muito, né, desde quando eu me formei, é que eu acho que o médico tem muito aquela coisa do imediatista. Eu vou viajar para ali, vou gastar meu dinheiro ali na Europa e depois eu venho aqui, dou alguns plantões e... Ele contabiliza em plantão, né? Então, isso aí desde quando eu me formei, eu ouço isso, né? Então parece que até hoje, mais ou menos, a coisa vai por esse lado. E tem umas pessoas aí que realmente, às vezes, pensam assim mais no futuro, né? E às vezes começam a vida, assim, trabalham um pouco mais, para depois no futuro você ter ali alguma coisa que dê uma rentabilidade para você começar a ficar um pouco mais tranquilo, né? Eu mais ou menos fui por esse lado, né? De trabalhar assim. Trabalhei muito até porque também não tinha muita alternativa, né? Na situação que a gente estava ali do grupo da beneficência, tinha pouca gente interessada em fazer alta complexidade, em fazer o que a gente fazia. Então, assim, não tinha tanto anestesista que tivesse interesse, só sobrava gente para fazer. E não dá para colocar qualquer um também, né? Não dá. O cirurgião não quer de jeito nenhum. Claro. Tipo, eu já tive dia que eu estava no Rio de Janeiro, tem um transplante, eles me ligarem e eu vim de lá para cá. Entendeu? Já teve várias situações dessa, entendeu? Tem dia do cirurgião, cheguei no Rio no sábado, o cirurgião me ligou e falou, tá onde? Eu falei, tô no Rio. Ele fala, nossa. Eu falei, não, o que foi? Tem cirurgia agora? Eu falei, não, tem cirurgia amanhã. Aí eu venho embora de novo. Então já aconteceu várias vezes dessa situação acontecer, entendeu? Mas assim, não tem muito jeito. É o dia a dia nosso, entendeu? Então, quer dizer, eu na verdade trabalhei muito porque em função disso, porque não tinha muita gente, eu tinha que estar toda hora aí. Então, com essa de você trabalhar muito, eu sempre brinquei com o pessoal. Até para eu jogar dinheiro fora eu tinha dificuldade. Porque se eu for ali no caixa eletrônico 3 horas da manhã para sacar um dinheiro, ele já está fechado. Quero jogar pela janela, porque a gente só dormia no hospital. Né? As craniotomias terminavam 3 horas da manhã, 4 horas, quando era crânio no transplante. Não conseguia tirar porque não tinha o limite do noturno, aí não dava. Pois eu brincava com a pessoa, se eu quiser jogar dinheiro fora, porque a gente morava no hospital, de noite ficava lá, né? Porque era necessidade, não tinha muita alternativa. Eu lembro que teve dia que eu fiz 3 craniotomias. Teve dia que eu fiz 3 transplantes de pâncreas. Passei um feriado inteiro fazendo transplante de pâncreas. Então, quer dizer, a gente não tinha... Então, quer dizer, eu sempre trabalhei muito e a gente não tinha como gastar, né? Aí que me veio, mais ou menos, eu falei, eu preciso investir em alguma coisa. Até porque esse ritmo de vida, chega uma hora também que a gente espera que não tenha tanta essa necessidade da gente ficar correndo e, se não tiver necessidade, que a gente consiga ter um pouquinho de descanso, né? Então, como eu sempre trabalhei muito, eu falei, eu preciso tentar investir em alguma coisa que no futuro tenha uma certa rentabilidade para você não ter que estar aí com 70 anos pensando em dar um plantão, como a gente vê às vezes uns colegas, que eu acho até que é uma situação um pouco triste, né? Às vezes um colega Tem gente que realmente faz porque gosta muito, porque acha, só sei fazer isso na vida, eu já ouvi cirurgião falar, só sei fazer isso na vida, eu já ouvi isso, né? Mas, às vezes, tem colega que está ali, trabalhando ali, fazendo uma hack com 75 anos, 80, porque teve um problema, não sei o quê. O que eu vejo, normalmente, é que, às vezes, o filho entra numa faculdade e os custos, né, de vida aumentam muito. Às vezes estuda fora. Porque cai naquela situação. Se você teve filho aí com 30 e poucos anos, quando você tem 35, com 55 anos, seu filho tem 20. Então. Seu filho está na fase da faculdade. Então, quer dizer, se você não tiver nada junto até 55, você vai ter que começar... Então, quer dizer, essa situação de, às vezes, eu vou viajar quando eu sou novo, vou curtir o momento, vou não sei o quê, assim, é legal, mas lá na frente... a gente sabe que o problema vai chegar, né? E a gente vê hoje em dia as aposentadorias estão cada dia mais difíceis, né? Não é fácil a aposentadoria. Mesmo você tendo um emprego público também não é fácil, porque você fala, eu tenho emprego público, eu tenho aqui meu emprego público. Só que hoje em dia eles estão colocando essas OS aí, privatizando tudo, né? Terceirizando tudo. E teoricamente, se você tiver no hospital que é concurso público e se terceirizar o seu hospital, eles vão te dar aquela sua matrícula e vão falar para você tem 6 meses para se encaixar em outro. Já aconteceu com um colega isso. E se você não tiver conseguindo se encaixar em lugar nenhum, você vai acabar tendo que pedir demissão.
Então, quer dizer, também parece, eu tenho concurso público que é seguro, mas também parece essas... que não tanto, porque às vezes alguém te oferece uma vaga, você, Anderson, agora tem uma vaga aqui no seu concurso, você tem que ir para outro hospital. Você vai lá fazer neurocirurgia no hospital no sábado à noite? Olha, doutor, só tem essa vaga sábado à noite ou domingo de dia. Você com sua família, com seus filhos, trabalhou a vida inteira, você vai falar, agora eu vou trabalhar sábado e domingo porque só tem essa vaga? Você cai às vezes nessa situação. Então você percebe que hoje a aposentadoria está cada dia mais difícil, não está um cenário fácil. Então se você, quando você é novo, você não aproveitar para você trabalhar e juntar um certo patrimônio, ter alguma coisa que te dê uma rentabilidade, vai chegar lá na frente muitas vezes, você vai cair numa situação que vai ser meio que irreversível. E a gente sabe que, né, a gente acompanha isso, né, nosso plano de saúde que a gente paga, cada dia que a gente vai envelhecendo, o plano de saúde é mais caro. Então, hoje em dia, quem tem 70 anos aí, o plano de saúde é 3 mil e poucos reais, 4 mil reais. Você teve algum tutor que falou assim, olha, faz isso, faz esse investimento, faz isso? Porque assim, na escola médica não ensina, tá? A vida te ensina de uma forma muito dura para você aprender isso daí. E às vezes, assim, a família, tem alguém na família que tem essa... Então, na minha casa, meu pai nunca teve muito esse perfil, meu pai sempre foi muito seguro, né? Tipo assim, meu pai nunca fez um financiamento, meu pai nunca sempre pagava tudo no dinheiro, sempre não usando, na época dele também não usava cartão de crédito, nada disso, então ele sempre foi muito assim, aquela pessoa muito segura, né? Eu financei ali, vou pagar em 2, 3 anos, que ele não tinha esse perfil. Então, assim, eu fui aos pouquinhos analisando, olhando o que eu poderia mais ou menos investir para eu, no futuro, ter uma certa rentabilidade, né? Agora, no mercado tem várias e várias opções, né? E sempre quando, às vezes, a pessoa sabe que você, às vezes, tem um ganho um pouco maior, algum te oferece, vamos abrir uma lojinha ali, vamos abrir... Um dia, na época, até eu estava na Beneficência, agora eu estou contando, eu lembrei, um colega falou assim, vamos abrir uma videolocadora naquela rua que desce ali do Oswaldo Cruz, é João Julião? João Julião. Sim. Então, na época era videolocadora, né? Você vê hoje em dia. Então, ele, colega, queria abrir ali. Aí eu falei para ele, mas a gente vai abrindo, cara. Eu falei, isso não dá certo. Não sei o quê. Aí depois eu descobri que ali um aluguel de uma loja é pelo menos, acho que 10 ou 12 mil. Aí eu falei, mas se você entra num negócio desse, você tem que ganhar, fora o funcionário, fora a luz, fora os impostos. Eu falei, um negócio desse tem que faturar quanto? 25 mil por mês? Fora que você vai ter que aluguel, vai ter de gasto o quê? 15, 18 mil, 17, para sobrar alguma coisa? Falei, você tem que... Aí eu falei, então assim, opção no mercado tem várias, né? Vou abrir uma padaria, vou, sei lá, montar um posto de gasolina com um amigo meu. Sempre tem, algumas pessoas te oferecem algumas coisas, né, e tal. E aí, no início da minha vida também, eu também não tinha muito tempo, às vezes apliquei um pouco em bolsa de valores, deixava lá umas ações assim mais seguras, Petrobras e tal, e deixava lá, falei, uma hora mais para frente, né, a gente vê o que eu faço com essas ações. E aí depois eu, ali no hospital, aí eu morava num apartamento que eu pagava aluguel, com um colega que era residente ali também, aí depois eu comecei a perceber que tinha uns apartamentos ali em volta da Beneficência, que você daria uma entrada para a construtora na época, era a Cirela, e o valor da prestação era mais ou menos o que eu pagaria de aluguel. Aí eu falei, então vou ficar pagando também aluguel a vida inteira? Eu falei, é melhor dar uma entrada no apartamento e paga aqui essa prestação para a construtora, mas não vou ficar vivendo de aluguel a vida inteira. Aí daí foi que a coisa começou, né? Porque eu comprei esse apartamento, o primeiro apartamento que eu tive, aí eu falei, deu certo. Aí depois eu comecei a me empolgar, aí eu comecei a ver que aquilo ali poderia ser no futuro uma coisa que seria uma renda. Por quê? O imóvel eu acho que era uma coisa boa para mim. Porque assim, não adianta você, como médico, você abrir um posto de gasolina que você não vai aparecer lá. Ou uma padaria que você não vai ficar na frente do balcão. Só que o imóvel, bem localizado, como eu investi ali do lado da Beneficência, era uma coisa que, teoricamente, você não precisava ficar tomando conta. Você não tem funcionário, você não tem ação trabalhista, você não tem nada. Você tem um imóvel ali. Então, é um negócio que você não tem... Às vezes, você tem uma padaria e você tem 20 funcionários. Você tem risco de ter um monte de ação trabalhista, você é certo ou não, mas sempre tem o risco. Tem o assalto, tem isso. Então, imóvel, teoricamente, era uma coisa que... Aí, o que eu fiz? Eu, pensando nisso, eu comecei a investir em imóveis ali próximo do Hospital da Beneficência Portuguesa. Sempre apartamentos pequenos, que é fácil de alugar, fácil de vender. Não é da Beneficência que a população é muito flutuante, né? E eu acho que são lugares seguros. Por exemplo, o que eu sempre falo com os colegas, 3 lugares em São Paulo que eu compraria imóvel.
é ali onde eu tenho, do lado da Beneficência, é na Borges de Lagoa ali por causa da Escola Paulista, que eu acho que nunca vai sair dali, e é do lado do HC. São lugares que, teoricamente, sempre vai ter gente ali precisando. E é um público que, para a gente, é um público mais seguro, que é médico, né? Então, eu comecei nessa área a investir em imóvel ali do lado da Beneficência, com esse perfil de sempre alugar para os colegas que estão por ali. E aí, um fala, pô, tá, Hernani, não tem apartamento para alugar. Às vezes um residente que entra. Aí eu sempre entrava, fazia aquela coisa, sabe, de facilitar para as pessoas entrarem, tudo médico, tudo conhecido. E, teoricamente, eu comprava imóvel, financiava o apartamento e ia recebendo aquele aluguel. Teoricamente, o aluguel geralmente era mais baixo do que a prestação do imóvel, mas pelo menos já dava uma amenizada boa na prestação e eu fui fazendo. E daí eu percebi que, assim, no futuro, eu poderia ter uma rentabilidade boa, um lugar seguro, os imóveis ali valorizam, não é um lugar assim que vá piorar de padrão, porque o padrão ali é sempre bom, só tem prédio bom, entendeu? Comércio, próximo da Avenida Paulista. E aí eu falei, vou investir aqui, porque teoricamente no futuro eu tenho uma certa segurança. E daí eu fui. Então, assim, na minha vida, muita parte do meu dinheiro foi em função disso, entendeu? Pagando Você que pensou pagando conta de apartamento, pagando conta de apartamento, não me arrependo, não. Mas hoje em dia, se a pessoa fala, quer comprar mais imóvel, eu falo, não, chega, porque eu vou morrer devendo conta de apartamento. Também não dá. E você também tem um hobby, né? Que eu não sabia até hoje, né? Que é carros, né? Conta como surgiu essa paixão aí. Eu achava que você tinha um, mas não, fiquei sabendo que você tem vários. Então, desde que a gente, geralmente homem é assim, né? Mulher gosta de boneca, homem gosta de carro, né? Desde a infância a gente vê isso, né? Bola e carro, geralmente é que o homem gosta, né? Então, e mulher gosta de boneca, gosta de bolsa, né? Assim. Então, assim, sempre gostei de carro desde a minha adolescência, desde a infância. E aí, antes de eu fazer 18 anos mesmo, sabe, eu já, às vezes, comprava algum carro, reformava, sempre ia fazendo essas coisas. Antes de 18 anos, eu já fazia isso. Reformava carro? Sim, eu fazia isso. E aí, depois você foi criando aquela coisa, foi criando gosto. Aí, depois que eu me formei, você dá um plantão, você sempre consegue ter um dinheirinho e tal. E eu sempre fui comprando carro. E aos pouquinhos, fui. Hoje em dia, assim, eu tenho uma coleção, assim, de alguns carros. Assim. Qual é o seu xodó nessa coleção? Então, eu sei que você tem carros bacanas, assim. Né? Eu tenho os carros esportivos, assim, com valor mais alto, mas o carro, assim, que eu acho que eu tenho, que não é um carro, assim, muito do dia a dia, não é um carro fácil de dirigir, não é um carro do dia, mas o carro que eu mais gosto é uns Fordinho que eu tenho, que é um carro que agora vai fazer quase 100 anos. Porque eu tenho um Fordinho em 1928, 1929, então daqui a uns 5 anos vai fazer 100 anos. Olha. E é um carrinho que eu acho legal, é você pensar que há 100 anos atrás tudo começou ali, né? Porque na época dos nossos pais, meu pai falava, não, porque o bonde passava ali, porque não sei, a gente não via essa realidade, a gente vê o metrô, a gente vê, né? Então, quer dizer, meu pai falava, não, o bonde passava aqui. Eu falei, não, o bonde passava, a gente ficava... Então, você vê, você tem um carro desse de quase 100 anos, sabe? Então, e quando você sai na rua com esse carro, é legal isso, todas as pessoas se identificam, porque vê que é um carro muito antigo, né? E, assim, é a realidade que você não vê muito na rua. E também é um carro assim, para eu andar na rua, eu prefiro andar com esse, porque é um carro que ninguém quer me assaltar. Vamos falar esse coroa com esse carro velho aí, entendeu? Tipo, ninguém quer me roubar, então nem roubar o carro, porque ele também anda pouco. Então... E, Hernani, claro, né? Você tem uma carreira bacana, bem sucedida, e a ideia é o quê? Um dia voltar para o Rio? Então, eu sempre pensei isso, né? Eu sempre pensei isso, porque, assim, lá realmente, assim, o que você falou, Rio de Janeiro você não conhecia... Olha, assim, a gente sabe que o Rio de Janeiro... A oportunidade de conhecer só aquela área para turista. Eu realmente não conheço o Rio. Há pouco tempo que eu fui entender porque se chama Zona Sul do Rio, por causa da configuração das praias. Que eu ficava, como é que chama Zona Sul se a praia tem que ficar na lateral ali? Eu não entendia. Sim. Aí agora que eu fui entender essas coisas. E assim, uma beleza natural, um lugar muito lindo ali que... assim, a vida lá é muito diferente da vida aqui, né? Muito diferente. Quando eu tô lá,
eu fico pensando, as pessoas lá não têm noção do que a gente passa em São Paulo, né? Só trabalhar, preso em hospital e tal. E às vezes eu chego lá, as pessoas tudo tranquilo, às vezes as pessoas também ganham pouco, mas também não estão muito preocupadas, vão ali à praia, vai de bicicleta, você tá entendendo? Então tá todo mundo ali, tem dinheirinho para comer, às vezes paga um plano de saúdezinho mais simples e tal. Todo mundo tem aquela vidinha, sabe? E aqui em São Paulo realmente a coisa é muito mais diferente, né? Aqui realmente, assim, a cidade produz muito mais, mas ao meu modo de ver é uma cidade bem mais cara, entendeu? Então, quer dizer, mas também porque aqui realmente o PIB é o dobro do Rio de Janeiro e assim vai. Mas assim, em termos de qualidade de vida, mesmo sabendo de todos os problemas do Rio de Janeiro, que a gente convive desde a infância, com violência, com assalto, a gente sabe de tudo isso, e é uma coisa muito próxima da gente, realmente, da minha família, é uma coisa muito próxima. Mas é muito diferente, né, a qualidade de vida lá e aqui. Então, se eu trabalho aqui e eu consigo ir final de semana, às vezes as pessoas perguntam, pô, mas se lá no Rio você não faz nada, eu falo, não quero nem que ninguém me chame. Você não faz nada de anestesia, eu falo, não quero nem que ninguém me chame, porque às vezes você sai daqui, já trabalhou a semana inteira, né? Deu vários plantões à noite, durante o dia, e você ainda para lá fazer alguma coisa, tipo assim, é fora de cogitação. Mas, se um dia alguém precisar, uma coisa, mas assim, também não tem muito contato com os colegas de lá, então ele já tem o meio de campo deles lá, já, teoricamente. Mas assim, eu ir para o Rio, realmente é para eu ficar lá sem fazer nada, entendeu? Mas realmente, a gente chega lá, anda de bermuda, anda sem camisa, anda de chinelo, vai à praia. Joga futebol. Sim, coisa que eu gosto de fazer isso, entendeu? Às vezes eu jogar um frescobol, jogar um futebol, entendeu? Passear ali, às vezes você fica ali na praia, né? Como eu falo com os colegas, né? É aquela coisa de que para você viver bem não precisa de muito, né? Realmente eu tenho um monte de coisa que eu investi, porque eu acho que, assim, quando chegar uma certa fase da vida, para você ter uma qualidade de vida, então, mas assim, eu acho que a gente que é do Rio de Janeiro, né, é uma visão um pouco diferente. Então, para você viver bem, não precisa de muito. Quando a gente está ali na praia, eu falo com os meninos às vezes, eu levo R$50 para a praia e ainda volto com troco. Aí você vai de carro, você paga R$2 de estacionamento. Se você vai de bicicleta, você não paga nada, entendeu? Então, às vezes, você vai ali, toma um açaí, toma água de coco, não sei o que, ainda volta com troco para a praia. Não volta com troco para casa. Então, assim, a gente vê que assim, a gente senta ali no Rio, fica às vezes ali no fim de tarde ali. Então você vê que assim, a vida não precisa de tanta coisa, de tanto agito, de tanta correria. Mas é claro, assim, isso é a vida lá, né? Porque a vida aqui não tem como você também... Tipo, porque a vida aqui é trabalho mesmo, porque é produção, a cidade é o dobro da população de lá, e realmente tudo gira em função disso, né? Tanto é que a cidade é a mais avançada do país, indiscutível, mas porque é em função disso mesmo. Mas assim, em termos de qualidade de vida, é muito diferente. E a minha família é de lá, né? Meus amigos de infância são de lá, entendeu? Então você chega lá, às vezes tem dia que eu nem tô lá, as meninas hoje mesmo de manhã. Os colegas, você tá aqui? Eu tava no elevador, eu falei, não tô não. Os colegas às vezes já estão lá em casa, você vai chegar? Eu tenho a quadra de futebol também na minha casa, então daqui a pouco já chegam os colegas lá para a gente brincar, então você vê que as colegas já... Então aqui a gente veio para cá só com função de trabalhar, né? Então a gente não tem essas coisas assim, e também é diferente, né? Por exemplo, aqui às vezes a pessoa dá uma voltinha ali no Parque do Ibirapuera, vai para casa e tal, e lá às vezes a gente junta o pessoal, por exemplo, na praia, o que eu falo, na praia sempre tá lá todo mundo, só não tá quem tá trabalhando ou tá doente, que porque é o quintal de todo mundo, né? Então todo mundo sempre está ali, entendeu? Então a gente é uma qualidade de vida diferente, entendeu? Então assim, eu trabalho aqui e lá eu vou para lá para não fazer nada, para encontrar família, os amigos e ficar assim. Claro que eu sempre chego lá, tem um monte de coisa para fazer, né? Na minha casa, e corta grama, e faz não sei o quê, e um funcionário não foi, sempre tem coisa para fazer. Mas assim, teoricamente, em termos de medicina lá, eu também me dou ao luxo de não fazer nada. Tem o melhor desses dois mundos, né? De uma praia e de um... Sim, é meio cansativo, né? Não vou dizer que eu faço isso há mais de 20 anos. Às vezes eu viajo sexta-feira à noite, chego lá sábado de manhã e volto domingo à noite. E geralmente eu vou de ônibus também, porque geralmente eu não fico me expondo na estrada de carro. Então, às vezes você vai dormindo na sexta-feira, chega lá sábado de manhã, aí volta domingo à noite, segunda-feira de manhã já trabalha, né? Às vezes eu chegava de manhã aqui 6 horas da manhã na rodoviária e já ia para Neuro de manhã logo segunda-feira. E você vai se acostumando, né? Agora, é claro, também tudo tem o prazo, né? Pode ser que daqui a alguns anos eu já não consiga. Já volta na terça. Já não consigo. Passa aí na quinta e voltar só na terça. Então, mas quando eu comecei aqui em São Paulo, eu tinha mais ou menos essa ideia.
vou trabalhar tipo lá de segunda a quarta, de segunda a quinta, mas assim, vai chamando, você não pode falar não, né? Você vai trabalhar de domingo a domingo. Você não pode falar não, e é que eu falo pro meu irmão é advogado, né? Ele fala, mas não tem como você falar que não dá, que vou chamar outra pessoa, como é que... Né? Igual quando a lei me chamava, quando você me chamava, eu sempre tenho que dar um jeito. Não, mas você sabe que quando a gente fala isso, porque a gente é quase assim, se pudesse a gente colocaria uma ordem formal, olha, você que vai. Não é, quando a gente chama assim, é só uma forma educada, ó, você que tem que ir. Não, sim. Não quero... Não, lá na Beneficência era assim, eu via Então. as piores cirurgias, eu entrava. Porque eu tinha mais experiência. Então, as piores cirurgias eu fazia. Porque eu sabia que o cirurgião tinha me avisado, não era à toa. Sim. Olha, vai entrar uma criança grave ali, tipo assim, eu entendi o recado. O duro é quando tinha 2 ao mesmo tempo. Tipo assim, uma equipe aqui, outra ali com 2 pacientes graves, colocava eu e uma vez outro colega e ficava mais ou menos que ali dando uma ajuda. Mas é assim, que realmente é isso, né? A família espera que seja a pessoa mais qualificada, o cirurgião das equipes de vocês, que eu sempre fazia, são os mais qualificados, então tem toda aquela coisa, a família esperando, tá, às vezes semanas ou meses esperando a cirurgia, então quer dizer, não dá pra gente, não vou, não dá, tipo, tem uma festinha hoje, marquei de ir pro show, tipo, isso tudo fica para segundo plano, eu só faço o que dá, entendeu? Então, tipo, deu pra fazer alguma coisa diferente do hospital, eu faço, se não dá, não tem muita alternativa, né? O que eu posso fazer? Não vou, fulano, hoje não dá. Sempre a gente tem que achar um jeitinho, mas na beneficência, assim, era uma coisa que eu passei a vida inteira com essa preocupação, de que às vezes 2 cirurgiões me chamarem, numas cirurgias muito complexas, e eu preso no lugar e não conseguir ir para o outro. Eu falei, gente, até quando eu vou ficar nessa situação de que, mas não tinha jeito, às vezes eu torcia para que os dias não batessem, ou não batesse o horário, ou uma de manhã, outra tarde, mas assim, eu consegui conciliar. Hoje em dia é mais tranquilo, mas na época que a beneficência tinha aquela quantidade de SUS ali, a gente tinha um grupo grande, era bem complicado. E eu falei até pro pessoal, o dia que a gente percebeu que aquilo ali ia diminuir o SUS, né, que ia praticamente acabar, e eu falei pro pessoal, vai ser ruim para muita gente, mas para mim, eu vou falar, eu vou conseguir me aliviar um pouco. Principalmente para quem dependia da instituição. Né? Porque e pra gente era muita correria, né, muita correria, porque a Semesp era um grupo à parte, que é o grupo da casa, e a gente ficava ali absorvendo um monte de problema, né, o paciente do pronto-socorro, chegou um paciente com trauma de crânio. Até um dia eu conversei com eles e falei, gente, eu não tenho contrato aqui para a gente ficar atendendo pronto-socorro, nem uma urgência que aparece na UTI, nem o paciente que foi fazer um CAT e lesou a femoral. Falei, eu não tenho como ficar, porque a gente não tem gente, né? E assim, a gente também não recebia o plantão final de semana, nada disso de cobertura, mas a gente ficava o tempo todo ali. Entendeu? Tipo, então quando eu saía, era assim, quando eu ia para o Rio, quando eu via que não tinha nada. Mas já teve dia de eu ter que voltar. Entendeu? Mas é a vida, né? Tipo assim, caí em São Paulo, mas acho que tá bom, porque assim, eu vejo lá no Rio, minha irmã também é médica, ela se formou no Rio, e ela assim, nunca teve essa experiência de vir para cá, sabe? E assim, eu acho que ela não tem essa visão do mundo da medicina igual a gente tem aqui, né? É diferente. Então assim, eu vim para cá com essa orientação do meu pai, de não, tiver que ir para São Paulo, vai, e realmente não me arrependo. Porque quem não conhece São Paulo, a medicina, é muito diferente. Você vai no hospital no Rio, no hospital aqui. Quando o avanço chegou lá, aqui já tem 10 anos. Que já está. Você vê as instalações dos hospitais, entendeu? A gente vê muito isso. E até hoje lá você vê que tem umas coisas assim, que fazem lá, aqui, não é feito de jeito nenhum. Pode, tem que agradecer ao seu pai, que ele cedeu um excelente anestesista pra gente, mas perdeu o anestesista dele. Tipo assim, eu tive que vir de lá para cá, não teve jeito, né? Eu tive que vir de lá para cá porque... também, e lá também era um perfil assim, uma coisa que eu sempre falei, né? Aqui também, uma coisa que eu acho que era uma dinâmica muito boa. A gente aqui em São Paulo tem ali em volta da Avenida Paulista, que é o que a gente mais fazia, a gente tem uns 10 hospitais de ponta ali, Sim. ou mais que isso, não sei. Aquele espigão da Paulista. Então, quer dizer, era uma coisa que muitas vezes eu estava ali, teve vários anos que eu fiquei aqui a pé de São Paulo, porque eu saía da Beneficência, entrava no Oswaldo, entrava no Santa Catarina, entrava no 9 de Julho, entendeu? H-Cor, então você faz tudo a pé. Então, assim, é uma dinâmica boa, né? No Rio de Janeiro, às vezes você tem que ir a um hospital lá em Copacabana, o outro lá na Tijuca, o outro lá. Então você tem que ficar, outro na Barra, então são de lugares longe para você andar. Então aqui em São Paulo a gente fazia tudo bem próximo, né? Então é uma coisa uma logística que facilitava muito. Então para mim ali eu morava ali em frente, no Bloco 7, né? Bloco da 7. Beneficência. Torre 7. Que é o que a gente apelidava, que era aquele prédio ali que é do lado do Mirante. Eu até brincava, porque eu morava no 8 também. Sim. Você morava no 7...
Eu não saía de lá, só podia morar depois no da 8, né? Beneficência fez aquele bloco do Mirante, que é parede com parede, né? É parede com Fiz parede, né? Sim. Do pronto-socorro. Então, teoricamente, mas assim, facilitou muito. E assim, eu moro ali até hoje, e assim, é um lugar que, assim, estrategicamente é muito bom pra gente que tá nessa área da Mas medicina. você mora lá? Mas você não tá em... Então, hoje em dia, eu tô em São José dos Campos, eu coordeno um Uhum. grupo lá. Sou diretor clínico do Hospital Regional lá de São José dos Campos. E eu venho aqui ainda porque eu tenho emprego público, e quando tem uma cirurgia ou outra dessa que o cirurgião quer que eu venha, me chama e eu me articulo e venho. Mas aqui, hoje em dia, plantão eu não dou mais aqui, prefiro dar plantão lá, porque lá é um hospital porta fechada, entendeu? Então, assim, já tô lá mesmo, entendeu? Já tô ali, coordeno o grupo, tô meu plantão à noite, mais sossegado do que aqui. Realmente, no interior a remuneração é menor que aqui, mas compensa o sossego. Entendeu? E hoje em dia eu venho aqui fazer um caso ou outro, né? Porque o grupo de lá da Beneficência teve que diluir, né? Porque acabou o SUS, não tinha mais aquele volume para a gente conseguir manter umas 20 pessoas igual a gente tinha. Aí cada um foi achando o seu caminho e todo mundo se encaixou também, porque tem serviço para todo mundo. E hoje em dia eu só venho fazer assim uma coisinha ou outra, entendeu? Mas quando eu venho aqui às vezes, chego ali, aí não tem a sala, não tem isso, não tem aquilo, aí não tem a vaga de UTI, aí eu falo, gente, mas é agitação, né? É a agitação da cidade grande, né? Agora, no interior, onde eu estou em São José dos Campos, realmente é uma cidade boa, muita qualidade de vida. É que eu fico mais dentro do hospital, mas assim, para quem mora lá... Mas São Paulo é uma cidade que não tem jeito. O avanço, cidade grande é assim mesmo, né? Não tem jeito. Bom, Hernani, muito grato pela conversa. Olha, foi muito prazeroso, muito prazer receber você aqui no Semcast. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Se a gente fosse contando história aqui, eu contar a história por uns 3 dias, né? Porque sempre vai lembrando de uma, de outra, uma história engraçada. Terá uma continuação dessa. Sim, sempre tem. É só a gente puxando a conversa, que daqui a pouco pinta uma história engraçada, pinta outra, sempre que a gente vai lembrando, ele começa a conversar, vai lembrando das coisas, né? Muito obrigada, Hernani. Eu acho que é sempre um prazer falar com gente que é apaixonada pelo que faz, né? Você vê que assim, o Hernani não faz porque precisa, faz porque tem uma paixão maluca. É um prazer vir aqui, entendeu? Espera um tempinho, daqui uns 2, 3 meses já tem mais história nova, a gente vai pra gente conversar e contar e dar risada, né? A nossa audiência, meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio.